Nós então vamos dar continuidade. Acredito que vocês já tenham assistido aí o vídeo do Marco Antônio Ferraz. Ele traz aí, foram vídeos curtinhos, mais três vídeos curtinhos, que falavam muito sobre essa questão estrutural mesmo da escola, né? Porque não tem como a gente falar de gestão sem que a gente possa entender essa parte que ele aborda com muita tranquilidade, com muita clareza, tra trazendo para a gente exemplos muito práticos, muito visíveis, muito perceptíveis para que de fato a gente possa compreender tudo isso aí. Então, salvem esses vídeos aí do Marco Antônio Ferraz, eles são realmente bem, como eu falei no início, bem didáticos e eles abordam essas questões de uma forma muito clara e principalmente muito objetiva, ok? Vou agora partilhar com vocês o PowerPoint. Eu espero que vocês estejam aí bem atentos para dar continuidade aí neste processo. Então vamos lá. Responsabilidade escolar na atualidade. Uma boa educação não é apenas responsabilidade do professor, e sim de toda a sociedade de uma forma geral. A educação, de forma abrangente, o papel da sociedade na educação, alterações da atualidade. Bem, nós já falamos logo no início aqui deste módulo sobre essa questão da responsabilidade do professor. Então, o que eu quero colocar para vocês? Todos nós sabemos que nós, professores, geralmente temos o costume de abraçar aí algumas responsabilidades que não são nossas. Isso, claro, porque a gente entende e percebe a complexidade desse sistema educacional e, por muitas vezes, como a gente sabe também que talvez algumas partes, alguns detalhes, algumas etapas não sejam cumpridas, a gente toma aquilo para a gente e a gente tenta resolver da melhor forma possível sempre. Mas isso é algo que a gente precisa refletir um pouco no intuito de tentar alterar esta prática. E por que eu digo isso? Quando a gente descobre lá, voltando lá para os vídeos do Marco Antônio Ferraz, eh, a missão da escola, por que ela existe, qual é de fato o papel dela na sociedade, a gente percebe que é algo muito grande, muito maior. Fazer parte da formação de estudantes é uma missão extremamente árdua e complexa e, portanto, deve envolver, como eu também já falei aqui com vocês, olhares diferentes, percepções de outros ângulos, para que de fato ela aconteça de uma forma plena, eficaz, respaldada. Quando nós, professores, entendemos isso, nós também deixamos um pouquinho de lado essa mania de querer abraçar tudo e iniciamos um processo
colaborativo na nossa escola ou na escola particular, na empresa, enfim, educacional, que a gente atua naquele momento. Por quê? Nós precisamos desses olhares diversos. E por mais que o nosso campo de atuação seja amplo, as nossas formações sejam as mais diversas possíveis, nós temos ali na veia aquela prática de realmente tentar executar funções que não são nossas. Então a família, ela tem responsabilidades que jamais serão supridas por nós professores. São responsabilidades delas e que apenas elas vão conseguir realizar com eficácia. Então, isso é um dos itens, aqui só comecei nesse primeiro parágrafo, que a gente precisa ter muita atenção e ter também muita clareza da complexidade que esse processo educacional é. E, portanto, essa gestão, tudo isso está ligado. Aí eu trago aqui agora, nesse próximo parágrafo, o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases, que diz: a educação abrange os processos formativos, né, de formação que a gente falou, que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Então veja que o processo educativo, ele não é restrito à sala de aula e ao que o professor apresenta ali, por mais que ele faça toda uma apresentação, uma aula muito bem explorada. O processo educativo, ele não termina ali. Veja quantos outros braços, digamos assim, possui esse processo educativo, né? A vida familiar, a convivência humana. Então, isso, como eu falei agora há pouco, é algo que a escola não vai conseguir suprir. Ela pode trabalhar e deve trabalhar, mas aquilo que é familiar. Aquilo que é do trabalho, é do trabalho. Aquilo que são dos movimentos sociais, são dos movimentos sociais. Então, é preciso que a gente entenda isso com muita clareza e perceba que, de fato, nós precisamos deste conjunto para que essa escola aconteça de forma totalitária, de uma forma o mais abrangente possível, ok? Então, a responsabilidade escolar na atualidade e principalmente na atualidade, porque aqui agora eu vou fazer alguns ganchos com algumas coisas de um passado próximo, mas na atualidade a gente precisa cada vez mais construir essas conexões, fazer essas ligações para que o trabalho do professor ele não aumente mais, mas para que o trabalho do professor ele tenha a visibilidade externa da comunidade necessária. Porque muitas vezes, você aí vai concordar comigo, quantas vezes a gente faz, e parece que ninguém percebe a dimensão de tudo aquilo que a gente faz.
ok? Então, é extremamente importante essa partilha, essa conexão, essas outras relações, para que de fato a gente consiga construir uma escola de excelência. Mas para isso a responsabilidade também deve ser de todos que fazem parte deste caminho. Tudo bem? Então vamos continuar. Então, a partir deste artigo que eu li aí, que foi retirado da LDB, das Leis de Diretrizes e Bases, percebe-se que a educação não é somente responsabilidade do professor, a família tem papel fundamental, e aqui eu abro um parênteses importante. E muitas dessas famílias estão deixando a desejar e jogando toda a responsabilidade na escola. Aí eu tenho certeza que você, nesse momento, está concordando comigo. Porque quantas famílias a gente percebe hoje em dia que acredita que se ela escolheu uma boa escola para o seu filho, o papel dela já foi executado, já foi feito. E a gente sabe que não. Se a família não está de fato presente, e aí eu volto com aquele discurso que já fiz, não é presente de corpo para levar o filho, para buscar o filho, para resolver um problema que aconteceu de repente, mas ela está envolvida nas decisões da escola, está participando das reuniões com frequência, para saber o que a escola precisa em termos de recurso, em termos apenas de parceria, a gente sabe que essa relação não vai fluir com qualidade, não é? Além de tudo, ainda existem pessoas que dizem: antigamente os professores tinham mais responsabilidades. As crianças saíam da escola aprendendo a ler e a escrever. Eu acho essa fala muito interessante, porque nós, professores, poderíamos rebatê-la dizendo o seguinte: antigamente a gente não tinha que fazer o papel da família. E, portanto, o nosso foco de fato era direcionado para todo o processo de conteúdo e prática de sala de aula mesmo, de conteúdos aplicáveis propriamente dito. O professor não tinha muitas vezes que ensinar é, um pouco da sua educação básica, o que se deve, o que não se deve fazer. Tudo isso já vinha de casa, até porque o professor era muito respeitado, coisa que hoje em dia a gente sabe que não é. Ok? Então, não existe como comparar épocas que, apesar de serem tão próximas, são tão diferentes. A minha educação, por exemplo, foi extremamente diferente da educação que hoje faço com os meus alunos. Eu tinha medo das minhas professoras. E aquelas que eu não tinha medo, eu tinha um respeito muito grande. E a minha família sempre foi muito rigorosa com relação a trabalhos de casa, a estudo para realização de avaliações, ao trato com o professor, determinadas coisas a gente podia falar, determinadas coisas não. Isso hoje em dia não existe, ok? Eu até percebo que essa relação mais próxima de professor e aluno é uma relação de uma qualidade melhor, percebo.
mas com isso, muito se perdeu com relação ao respeito. E aí a gente percebe que isso é falha da família, tá bem? Então, a sociedade tem que fazer uma análise entre a vida social, econômica e familiar de antes com o atual, porque isso também são itens de extrema importância e que fazem toda a diferença. A relação econômica que existia no passado com os alunos, as famílias que estavam presentes na escola, isso é algo que modifica muito daquilo que a gente vê hoje. Hoje também a gente não pode deixar de lado e de não entender o quanto a tecnologia trouxe de benefício, mas, como tudo, claro, também trouxe de prejuízo para essa relação também, ok? Porque hoje em dia o aluno ele tem acesso ao conhecimento quando ele quiser. É claro que o papel do professor é fazer esse intermédio entre aquilo que ele lê, que ele pesquisa, que ele vê em outro lugar, até mesmo fora da sala de aula, e daquilo que ele está compreendendo a respeito desse tema. Esse caminho aí, essa ligação entre um ponto e outro, de fato é aquilo que o professor sabe fazer como ninguém. Mas é muito importante que mesmo e principalmente hoje em dia, a gente tenha claro que família existe sim suas responsabilidades com esses alunos e que elas jamais poderão ser substituídas pela prática do professor. Então, quanto mais evoluções tecnológicas tivermos, mais essa família vai ter que estar presente. Veja hoje, quando uma família não está presente, o perigo que é para uma criança ter um acesso livre à internet. E o quanto de coisas ruins pode acontecer nesse processo. Então, a família, ela teve o seu progresso com relação à vida escolar, mas ela jamais poderá deixar aquilo que é dela na mão de qualquer outro. Isso é algo que nunca vai mudar, independente da tecnologia, independente dos avanços. Esse, esse contato, essa educação familiar, ela sempre vai ter que existir. Isso é muito importante, ok? Até para que a gente possa sim continuar falando desse processo de gestão democrática e escolar. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Então, antes as famílias eram aparentemente, claro que a gente sabe disso, que muita coisa era muito velada, né? Não era explícita, eram bem estruturadas. A maioria das mães exerciam apenas a função de donas de casa. Apenas é meio injusto, né? Por isso que eu botei entre aspas, porque só quem é dona de casa sabe de fato o quanto de atividades a gente tem para realizar. Mas tinham como obrigação educar os seus filhos. Eles sabiam como se portar, sabiam como falar, sabiam que precisavam ouvir. Então, nesse momento, sabiam do valor da imposição de regras, que está ali, ó, impor regras, respeito para com os próximos. E os pais, geralmente a figura masculina, saía mais para trabalhar fora, pois eram responsáveis pelo sustento da casa, visto que a mãe
muitas vezes cuidava de tudo da casa e da educação dos filhos. Então, ela não tinha este tempo e também tinha a questão muito da discriminação, da relação de que era apenas o homem, né, que podia oferecer esse sustento para a família, o que hoje em dia já diminuiu bastante, né? Mas este era o cenário. E o que acontece atualmente? Atualmente a realidade é totalmente inversa. As mulheres, elas lutam para ter os direitos iguais aos homens, principalmente nas profissões e nos salários. Porque muitas vezes elas não deixaram de lado a função de dona de casa. Elas são donas de casa, mães e lutam para trabalhar fora. Ou seja, mais uma coisa na lista que antes não existia, né? Há muito tempo as mulheres deixaram de ser apenas donas de casa para competir por igual no mercado de trabalho. Então, as escolas, com isso, acabam recebendo crianças doentes, porque muitas vezes essa estrutura familiar, ela não está muito harmônica, digamos assim. O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, a criança é para ficar o dia inteiro na escola, período integral. E quando volta para casa, o pai está cansado, a mãe está cansada, tem uma série de coisas para realizar de tarefas de casa, e esse filho, essa criança, ela vai ficando de lado apenas com aquilo que a escola oferece para ela. Então, essas crianças vão ficando muitas vezes doentes, carentes de afetividade, é o que a gente mais encontra, agressivas, porque muitas vezes a agressividade é uma forma de mostrar que aquilo tudo que ela está passando, que ela está vivendo, não está fazendo bem para ela. E como muitas vezes ela não consegue ter essa comunicação efetiva, ela vai ficando agressiva. Que devem, e tudo e todo esse cenário deve ser trabalhado de forma diferenciada para atender à necessidade de cada uma. Então veja que o professor, assim como essa mãe que hoje não trabalha apenas em casa e que trouxe mais uma tarefa para a sua lista de tarefas, que é o trabalho fora, o professor, além de tudo que ele tinha que fazer como ofício, como tarefa do seu ofício, ele agora também precisa trabalhar com essa criança que chega para a gente dessa forma, muitas vezes. Ou seja, ele também está sobrecarregado com as suas tarefas escolares. Chegou mais uma na lista. Além de transmitir o conteúdo, de fazer essa ponte, de tirar as dúvidas, ele ainda precisa mediar essas questões todas que essa criança está passando, está vivendo, para que ela de fato tenha calma e tranquilidade para que ele possa fazer o seu real trabalho, ok? Portanto, com este novo cenário que vivemos, fica claro que a educação não é apenas responsabilidade somente do professor. Se antes, contudo, aparentemente bem estruturado já não era, imagine agora, ok? Na escola não se aprende apenas a ler e a escrever, mas a disciplina, porque muitas vezes não é trabalhada em casa, regras de uma boa convivência, porque muitas vezes, como eu falei, essas crianças não convivem em família, porque às vezes os pais estão muito ausentes, as amizades, afetos, atitudes que ajudam os alunos diariamente a resolver suas dificuldades
dentro e fora da escola, porque hoje em dia a gente percebe o aumento dessa questão do suicídio, da questão da depressão, de outras doenças que, na verdade, são geradas por essa incapacidade de resolver esses problemas que vão surgindo. E como a família muitas vezes fica totalmente ausente a tudo isso, essas crianças só podem recorrer ao professor ou aprendendo na vida que lhe é imposta. E muitas vezes eles ainda não possuem mecanismos para de fato lidar com tudo isso. Eles ainda não têm maturidade para poder resolver determinadas situações, brigas, desconfortos, e isso tudo gera muita ansiedade. Então, hoje a gente percebe essas crianças com todos esses problemas. E cabe ao professor acolher tudo isso e tentar resolver da melhor forma possível, porque senão ele não consegue ter aquela criança com pronta para receber os conteúdos que ele precisa partilhar. Então essa aprendizagem ela só vai fluir, só vai surtir efeito se o aluno está pronto para receber. E para que ele esteja pronto, ele precisa de fato estar com tudo isso que colocamos aqui resolvido. Então, devemos ter consciência de que a escola sozinha, ela não é culpada pela baixa qualidade da educação no Brasil. Não precisa mais esse peso nas nossas costas, porque os professores já carregam muitos, não é verdade? Então, a gente precisa perceber que nada é exclusivo da nossa parte. E como eu falei no início, é todo um coletivo, é toda uma gestão colaborativa, onde todos precisam entender o quanto podem trazer de contribuição para esse processo. Eu acredito nisso, que se de fato todos perceberem a real necessidade de executar com qualidade as suas funções, aquilo que de fato eles devem realizar, tudo vai ficar mais harmônico. Tudo de fato vai ficar mais leve e nós vamos conseguir gestar uma escola com mais qualidade, ok? Espero que vocês tenham entendido tudo até aqui. Não deixem de revisitar os vídeos do Marco Antônio Ferraz, porque ele traz muito daqueles primeiros movimentos para essa gestão, que vai ser aí de grande importância e valia para vocês. Tudo bem? Vamos então dar continuidade.